Imagina só, depois de décadas vivendo como exilados na Babilônia, uma comunidade inteira recebe a chance de voltar para casa. O antigo livro de Esdras nos conta a saga desse povo para se reerguer. É uma história em tanto sobre identidade, sobre fé e sobre as escolhas difíceis que acabam definindo uma nação. E a história começa de um jeito bem surpreendente, com uma jogada política do homem mais poderoso do mundo na época, o rei Ciro da Pérsia. Depois de conquistar a Babilônia, ele não só libera os judeus exilados, como dá a eles uma missão que ele diz ser divina. Voltem para casa e reconstruam o seu templo sagrado. Olha, e esse decreto não era só um ok, podem ir. Não. Foi um patrocínio real, com tudo incluso. Ciro mandou que os vizinhos dos exilados ajudassem com prata, ouro, todo tipo de bem. Basicamente, ele estava financiando o pontapé inicial da reconstrução de Judá. E Ciro foi além, ele não só deu permissão, como também devolveu uma verdadeira fortuna em utensílios de ouro e prata que tinham sido roubados do templo original por Nabucodonosor. No total, estamos falando de 5.400 itens, todos catalogados e devolvidos. Um gesto super simbólico e bem prático de restauração. Ok, mas quem eram essas pessoas? Quem topou largar tudo para voltar e reconstruir uma cidade em ruínas? O livro nos dá uma lista super detalhada, quase um censo dos clãs e das famílias que resolveram encarar a longa viagem de volta da Babilônia. O número total de pessoas que retornaram é de cair o queixo, 42.360 pessoas. Isso sem contar os servos. É como se uma nação inteira estivesse em movimento, deixando para trás a vida que já conheciam para começar tudo do zero. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa empreitada, olha só. Não eram apenas as mais de 42 mil pessoas. A caravana tinha milhares de servos e animais de carga. Era literalmente uma cidade se deslocando. E quem voltava era um retrato de uma nação inteira. A maioria, claro, era o povo de Israel, as famílias comuns. Mas, e aqui está o ponto crucial, 1/4 da caravana era formado por sacerdotes e levitas, que eram essenciais para restabelecer o culto no templo. Tinha também cantores, porteiros e outros servos, gente necessária para reconstruir a sociedade e a vida religiosa deles. Então eles chegam cheios de esperança, constroem um altar e logo começam a lançar as fundações do novo templo. Foi uma festa, mas essa alegria toda durou pouco. Logo eles se depararam com uma dura realidade. Eles não estavam sozinhos naquelas terras. E aqui a coisa muda de figura. Os povos que já moravam ali ofereceram ajuda, mas a liderança dos exilados que voltaram recusou, dizendo que só eles tinham a autorização de Ciro. Essa decisão deu início a um conflito bem profundo e que durou muito tempo. A oposição, então, partiu para a briga política. Eles escreveram uma carta para o novo rei da Pérsia, Artaxerxes, e pintaram o projeto de reconstrução como uma rebelião prestes a acontecer. O argumento foi certeiro, feito para atingir o ponto fraco do rei, o bolso dele. Disseram que, assim que Jerusalém estivesse forte de novo, os judeus parariam de pagar impostos, prejudicando o império. E não é que a tática deu certo? Artaxerxes mandou parar tudo na hora e a construção foi interrompida à força por anos. O projeto só foi retomado quando um novo rei, Dário, subiu ao trono. Depois de uma busca nos arquivos reais, ele redescobriu o decreto oficial de Ciro. E aí sim, finalmente, o templo pôde ser concluído. Décadas depois do templo já estar pronto, um novo líder chegou com uma missão diferente. O foco agora saía das estruturas físicas e ia direto para o núcleo espiritual da comunidade, para a própria definição do que significava fazer parte daquele povo. O nome dele era Esdras. Ele não era um construtor ou um político, mas sim um sacerdote e escriba, ou seja, um especialista na lei que era a base da identidade do seu povo. Ele dedicou a vida a estudar, praticar e ensinar essa lei. E ele chegou com o apoio total do rei Artaxerxes. O rei deu a ele autoridade para inspecionar a comunidade, entregar doações para o templo e, o mais importante de tudo, estabelecer um sistema judicial para aplicar a lei de seu Deus. Na prática, o rei da Pérsia estava oficializando a lei judaica como a lei da terra para aquela comunidade. Mas assim que chegou, Esdras deu de cara com o que ele considerou uma crise profunda que ameaçava a própria sobrevivência e o propósito daquela comunidade que tinha voltado.
Os líderes locais contaram para ele que muita gente, inclusive sacerdotes e levitas, tinha se casado com mulheres dos povos vizinhos. Para Esdras, isso não era uma questão social, mas teológica. Era uma violação direta da lei, que ameaçava a santidade e a identidade única de um povo que quase desapareceu no exílio. A reação de Esdras foi intensa e muito pública. Ele rasgou as próprias roupas e arrancou os cabelos em um sinal de luto e horror extremos. A dor pessoal dele virou uma demonstração pública da gravidade da situação. E essa demonstração profunda de luto de Esdras comoveu o povo a tomar uma atitude drástica e, sem dúvida alguma, muito dolorosa para corrigir o que eles agora viam como uma falha fundamental. Todos os homens foram convocados a Jerusalém. Lá, debaixo de chuva, Esdras confrontou todo mundo. O povo confessou seu erro e concordou com uma solução radical: desfazer todos os casamentos mistos. Uma comissão foi até formada para supervisionar todo esse processo. E não foi algo feito de qualquer jeito. Foi um processo formal e que abrangeu todo mundo. Homens de todas as camadas da sociedade, de sacerdotes a israelitas comuns, fizeram um juramento de se despedir de suas esposas estrangeiras e dos filhos que nasceram delas. O livro termina com uma longa lista, nome por nome, dos homens que fizeram esse pacto. Pois é, a história de Esdras não termina com uma celebração, mas com essa resolução difícil e socialmente bem complexa. Ela nos deixa pensando no custo profundo de reconstruir uma nação, não apenas com pedras e madeira, mas com regras e sacrifícios. A questão central que fica é, para se redefinir, o que um povo está disposto a abandonar.